Queria saudá-los com a paz e com a graça do Senhor e convidá-los a abrir as vossas Bíblias no livro de Atos, no capítulo 19. E hoje vamos falar sobre santificação. Nós cantamos o primeiro coro que nos dizia: tudo deixarei. O segundo falava realmente diante da tua santidade, onde tu realmente vemos uma instrução em que somos convidados a deixar tudo para trás, a tudo deixarmos. O terceiro nos fala realmente sobre de nos purificarmos. E a santificação é um processo pelo qual cada um de nós nos torna mais parecido com o Senhor Jesus Cristo. E então é um caminho em que nós devemos estar separados, devemos realmente nos retirar algumas coisas que na nossa vida possam estar a incomodar esta santidade, esta pureza. É quase como fazermos uma lavagem. Nós encontramos realmente quando o Senhor Jesus, depois de fazer aquela oração em que exortou-os à santidade e fez essa oração tanto pelos discípulos como para cada um de nós, ele depois, um pouco mais à frente, ele foi lavar os pés aos discípulos. Pedro dizia que não, mas realmente ele disse que se tu não lavares os pés não tens parte de mim. E Pedro então disse: então lava-me completo. E Jesus ali explicou que não era necessário fazer essa limpeza, mas limpar apenas aquilo que está sujo. A partir do momento em que nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo, nós somos purificados. Somos lavados pelo sangue do Cordeiro. Mas ao longo do tempo, nós necessitamos desta santificação. Necessitamos de ir limpar, retirar aquilo que realmente não interessa, que está sujo. E nós aqui em Atos, no capítulo 19, nós estamos a falar numa altura em que o apóstolo Paulo estava em Éfeso, uma cidade realmente muito importante naquela altura. E ainda nos dias de hoje, aqueles que puderem ir visitar, vão visitar. É uma cidade muito bonita, toda ela em mármore, toda ela branca. Está realmente preservada, em que a gente consegue verificar e imaginar como era naquela altura. E desta maneira nós verificamos que ali os efésios, o que é que realmente eles tinham? Práticas que não eram corretas aos olhos de Deus. E o apóstolo Paulo chega lá, fala do Evangelho, faz muitos milagres. E aquelas pessoas tinham temor ao Senhor. E uma das coisas que começaram a fazer foi purificar-se, santificar-se. E aqui diz, no versículo 18 ao 20... E diz, muitos dos que tinham crido vinham, confessando e publicando os seus feitos. Estas pessoas daqui chegaram, reconheceram, creram no Senhor Jesus e a partir dali confessaram todas as suas maldades, arrependeram-se daquilo que tinham feito. E diz também, muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montava 50.000 moedas de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Porquê que ela crescia e prevalecia? Porque as pessoas confessavam, arrependiam-se e largavam as coisas que realmente não prestam. Vemos aqui que eles faziam o que? Artes mágicas. Desta forma, este caminho de transformação interior nos obriga também a cada um de nós a olhar e verificar se existe alguma arte mágica na nossa vida. Alguma coisa que é necessário ser retirada neste processo contínuo durante a nossa vida cristã. Realmente nós encontramos também em 1 Tessalonicenses que nos diz: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. É este processo que nós devemos ter que olhar e verificar. Nós temos que lavar os nossos pés. Há partes da nossa vida que precisam ser limpas.
Nós encontramos que o apóstolo Pedro falava na sua primeira carta: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Há coisas que as pessoas dizem: mas santo só Deus. Mas tem que existir em nós um processo de santificação, de nos aproximarmos com aquele que nos chamou. Por isso, nós verificamos muitas instruções na palavra de Deus, para largarmos muitas coisas. E no livro do Deuteronômio nós encontramos, no capítulo 18, de 10 a 12, que não haja no meio de ti ninguém que sacrifique o seu filho ou filha no fogo, nem que pratique adivinhação, feitiçaria, bruxaria ou magia, ninguém que lance maldições, consulte espíritos ou adivinhe o futuro, nem alguém que invoque os mortos. O Senhor detesta quem faz estas coisas. Nós podemos olhar e cada um para nós, sondar os nossos corações e verificar se existem algumas coisas que devem ser retiradas. Eu vou mencionar algumas, mas aquilo que eu oro é que o Espírito possa falar a cada um e possamos realmente fazer esta análise e verificar o que é que temos que limpar, o que é que temos que retirar, o que é que temos que deixar de fazer. Por isso, que cada um possa, ao ouvir a voz do Espírito Santo, dizer se calhar alguma coisa que Ele está a alertar para que tu deixes de fazer, para que tu retires da tua vida. Havia uma senhora crente que, quando ela foi ao cabeleireiro, ela viu junto ao espelho, numa mesa, que tinha lá um porta-chaves e tinha lá uma pata de coelho. E ela perguntou à cabeleireira o que era aquilo. E a cabeleireira disse assim: é uma pata de coelho. Mas para que é que a senhora anda com uma pata de coelho no porta-chaves? E vira-se ela: é para dar sorte. Dar sorte? Olha, o coelho não teve tanta sorte. Porque é que a senhora anda com uma pata de um coelho que não teve sorte no porta-chaves? E ela realmente pensou, realmente não faz lógica. E fez-lhe sentido. E pegou na pata, tirou e deitou fora. Desta forma, nós podemos pensar que às vezes há coisas que fazemos sem pensar, por superstição. Houve uma vez um pastor que entrou num táxi e verificou que junto ao espelho estava lá pendurado uma ferradura de cavalo com uma cruz. E ele perguntou-lhe: por que é que o senhor anda com uma ferradura de cavalo e com uma cruz aí? E ele disse: olhe, caso aconteça alguma coisa, vou estar prevenido. Mas prevenido para quê? Ou seja, qual é o sentido relativamente a andar com uma ferradura de cavalo? O que é que vai fazer por si? Ele respondeu: olha, não sei, apenas quero estar prevenido. E hoje em dia há muitas pessoas que vivem nestas expectativas, nestas superstições. Quando as superstições chegam ao ponto das pessoas ficarem compulsivas e realmente ficarem mal pelo simples facto de se partir um espelho, ao ponto de não saírem de casa numa sexta-feira 13. Isto são crenças muito perigosas. Sabem que alguns dos hotéis não têm o 13º piso? Como nós fôssemos assim, quando chegamos ao 14º, a gente sabe que aquele é o 13º. Mas eles não põem o 13º
põem o 14º, saltam do 12º para o 14º. Existem restaurantes que não fazem mesas para 13 pessoas. E existem pessoas que se recusam a voar num avião na fila número 13. Como que se viesse um raio e acertasse mesmo na fila número 13. E depois de ser eliminada aquela fila, da 14ª se unisse automaticamente com a 12ª e estivesse tudo bem. Já pensaram nestes tipos de situações? Estas superstições são reconhecimentos de outros deuses e espíritos que permitimos que tenham poder sobre as nossas vidas, sobre as nossas mentes. Pessoas que acreditam, que têm realmente uma convicção ou uma expectativa. A superstição é uma fé sem direção. Nós verificamos e encontramos no livro aos Oseias. Nós vemos lá uma passagem que o Senhor diz no capítulo 4 e no verso 6: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. O povo de Israel afastou-se de Deus e começou a misturar a verdadeira fé com práticas pagãs. E hoje muitos fazem o mesmo. Acreditam em energias, no chamado olho gordo, no sal grosso, nos horóscopos e esquecem da palavra de Deus. A superstição é uma idolatria e o Senhor detesta. É colocar situações ou objetos como deuses que vão ter que ajudar. Houve uma vez uma criança que ela orou a Deus para que os seus pais lhe dessem uma bicicleta no seu aniversário. E no seu aniversário os pais, em vez de lhe darem uma bicicleta, deram-lhe uma secretária para ela estudar. Mas como ele gostava muito da bicicleta, ele pensou: olha, vou orar a Deus para que os meus pais agora me deem uma bicicleta agora no Natal. Faltava apenas 2 semanas. Seria realmente ali uma nova esperança que aquela criança tinha. Mas depois ela pensou: mas se eu orei e no meu aniversário não resultou, o que é que ele pensou? Os pais dele tinham montado um pinheiro de Natal e um presépio. Os pais idolatravam muito o presépio. Ensinavam a criança que aqueles ali eram os pais de Jesus. E então eles achavam que o facto de montar o pinheiro e montar o presépio iam ter um Natal abençoado. E este tipo de crenças, isto passa às vezes para as crianças e as crianças vão adquirindo estas situações. O que esta criança realmente fez? Ora bem, se eu orei no aniversário e não resultou, e perante aquele conhecimento que ele tinha, então a criança de noite foi ao presépio e embrulhou num lençol a imagem de Maria. Escondeu no fundo de uma gaveta e orou: Senhor Jesus, ou me dás uma bicicleta ou nunca mais vais ver a tua mãe. Imaginem o que é hoje em dia pessoas a acreditar que estátuas ainda são pessoas. Ainda hoje pessoas falam para estátuas e têm este tipo de crenças. Muitas são as pessoas que elas fazem de tudo, porque a única coisa que elas querem é aquilo que pretendem.
Esta criança queria uma bicicleta e estava disposta a fazer de tudo. E hoje em dia há pessoas que estão dispostas a fazer de tudo. Para quê? Para terem aquilo que pretendem. Muitas pessoas aproximam-se até de Deus, não com o objetivo de o adorar, de o engrandecer, de escutar a sua vontade, mas para que Deus lhes faça a sua vontade. Por isso, a superstição rouba-te a confiança em Deus. Põe o medo e o ritual acima da fé. Portanto, a superstição é uma idolatria camuflada. A ideia é que tu, em alternativa, possas conhecer a palavra. Possas orar com fé e confiança. Entregar as tuas preocupações a Deus. Não precisas de amuleto. Tu tens o Espírito Santo. Havia uma senhora que ela não saía de casa sem bater 3 vezes na madeira, passar pelo incenso e atirar sal por cima das costas. E houve um dia que ela tropeçou no sal. E ela disse: eu bem sabia que por ter visto aquele gato preto, algo mal iria me acontecer. Quase que valia a pena dizer, ela caiu porque ela atirou o sal. Foi por causa da atrapalhada daquilo que ela fez. E muitas pessoas hoje vivem nas atrapalhadas. E depois dizem, oh Deus, porque é que isto me aconteceu? Estão a permitir espíritos, demónios, entrarem nas suas vidas. Pessoas, às vezes sempre que entram num sítio, gostam de entrar com o pé direito. Olhemos para os jogadores de futebol, os rituais que eles fazem ao entrarem dentro de um campo. Dizerem aos artistas para partirem uma perna. Qual é a lógica? Mas hoje em dia, estamos a falar, muitas e muitas pessoas fazem isto. E muitas superstições ainda existem até no meio da igreja. Coisas que o Senhor detesta. O desafio que nós encontramos na palavra de Deus, em Provérbios, no capítulo 3 e verso 5, diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Pensem, raciocinem, qual é a lógica? Todas as superstições que nós vemos não têm lógica absolutamente nenhuma. E às vezes o nosso entendimento falha-nos. E nós temos que analisar, será que existe alguma coisa em que eu tenho que deixar de fazer? Alguma coisa que eu tenho que retirar da minha vida? Esta semana e daqui em diante, rejeita qualquer prática supersticiosa. Quebra objetos. Apaga aplicações no teu telemóvel. Declara com a tua boca: a minha fé está só em Jesus. Outra das situações são os vícios. São prisões com portas abertas. Nós encontramos em 1 Coríntios, onde o apóstolo Paulo realmente fala-nos: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. E um vício é algo que nós não conseguimos dominar. E às vezes nós passamos por situações que nós não conseguimos controlar. O vício está de tão forma em nós que sabem qual é o pior das pessoas que estão viciadas? Elas não reconhecem que têm o vício. Muitas pessoas que estão com o vício de drogas, de álcool, do jogo, eles acham que não estão viciadas. Acham que têm o controle sobre as coisas, mas na realidade não estão. Pessoas que não conseguem deixar de fumar e acham
que as coisas estão normais, mas estão presas. Estão viciadas. E o apóstolo Paulo nos alerta aqui que, embora haja liberdade em Cristo, há hábitos que escravizam, vícios que nos retiram do chamado domínio próprio. Um dos frutos do Espírito Santo é nós termos um domínio próprio. Vemos hoje em dia cada vez mais um crescimento dos chamados jogos online. Publicidade na televisão, nos desportos, em tudo. Houve uma notícia que diz que Portugal tem mais de 4,5 milhões de jogadores online registados em plataformas legais. Estamos a falar metade de Portugal. Os portugueses apostam em média 56 milhões de euros em jogos online por dia. Sabem? As máquinas de jogo e os computadores, eles estão programados para darem apenas entre 5% a 20% do dinheiro que é colocado lá. Por cada 100 euros que se coloca lá, só se vai conseguir receber entre 5 a 20. O resto é tudo lucro. E as pessoas, sabendo disto, o que é que fazem? Se calhar a mim, vai-me calhar a mim. E quanto mais metem, mais gastam. Eu noutra vez estava uma viagem de trabalho que fiz a Lisboa, havia uma pessoa que estava com o telemóvel a fazer esses jogos. E eu expliquei isso, ele disse, é um passatempo. Um passatempo a perder dinheiro. De facto, já perdi dinheiro. E ele começa a pensar, ao longo do tempo, perdi mais daquilo que ganhei. Às vezes existe uma satisfação, ei, ganhei. Mas já tinha colocado muito mais dinheiro para trás. Muitas pessoas pretendem enriquecer de maneira fácil, e isso não é um desígnio de Deus. O amor ao dinheiro é o princípio de todos os males. Nós o que verificamos é que muitos dos que ganham até lotarias e euros milhões voltam à falência. Estamos a falar de 70% daqueles que ganharam acabam falidos. Do luxo para o lixo. Muitos que cometem delitos para ganhar dinheiro acabam mortos ou presos. Deus determinou como nós como poderíamos obter sustento, o nosso ganha-pão, fruto do nosso trabalho. Logo no início, com o suor do teu rosto comerás o teu pão. Queres realmente ter o teu ganha-pão, o teu sustento? Trabalha. O apóstolo Paulo dizia: quem realmente não quer trabalhar, que também não coma. É pelo trabalho. E pessoas que fazem do jogo um vício e ainda perdem mais dinheiro. Como existe o jogo das apostas, de previsões dos jogos, em que eu acho que vai acontecer assim e eu prevejo que aquela equipa vai ganhar. Sabem, nós lemos em Deuteronômio: não exista no teu meio alguém que pratica adivinhação. Deus detesta. Isto é um perigo. E estes vícios começam de coisas pequenas e crescem até controlar-te. Tira o teu tempo, a energia, a alegria, a tua santidade e envergonha o teu testemunho de Cristo. Que possas realmente
analisar se isto é um facto ou se outras situações semelhantes a estas são factos na tua vida, que possas determinar em nome de Jesus, que possas desenvolver realmente uma disciplina espiritual, que possas fazer jejum, entres numa batalha espiritual para retirar os demónios da tua vida, que possas ler a Bíblia, encher a tua vida com o Espírito Santo, não com substitutos. Havia um homem que estava muito viciado em chocolate. E ele no seu carro estava naquela ânsia de ir à pastelaria. E ele disse: se Deus, tu não quiseres que eu coma, permite que não exista uma vaga de estacionamento para eu estacionar ali naquela pastelaria. Deu 8 voltas até que encontrou uma vaga. O que é que acontece? É que às vezes nós vamos buscar sinais para alimentar o nosso vício. Há os que possuem um vício que realmente elas ficam cegos. Vivem muito para aquilo e às vezes nem se apercebem. Quando a palavra de Deus nos exorta, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Existem vícios carnais. E nós procuramos realmente fortalecer o nosso espírito para vencer as forças da carne. Por isso, esta semana que tu possas verificar e trabalhares esta batalha espiritual contra qualquer vício que possas ter na tua vida. Possas substituir esse tempo por louvor a Deus, por oração. Outra das situações que existem é a nossa má língua e até palavrões. É uma língua como uma faca afiada. Nós vemos que o apóstolo Tiago dizia: da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso faça-se assim. Tiago fala aqui sobre o poder destrutivo da língua. Que com ela louvamos a Deus, mas com ela também ferimos. Falar mal, usar palavrões, sarcasmo, murmurar, contamina-te a ti e contamina os outros. Isto é um sinal que o teu coração está doente. Porque daquilo que fala a nossa boca, é daquilo que o nosso coração está cheio. Por isso, tu possas pensar o que é que tu tens proferido. Como é que está a tua linguagem? Quando alguém fala contigo, que palavras é que tu usas? O que é que normalmente tu conversas? Que tu possas pedir a Deus para purificar o teu coração, purificar a tua boca. Como é que tu falas para a tua esposa, para o teu marido, para os teus filhos, para os teus pais, para os teus amigos? Será que tu falas de vida? Tu falas de graça? Tu falas de verdade? Se não for para edificar, cala a tua boca. Não fales. Houve uma criança que ouvia a sua mãe sempre chamar ao seu carro lata velha do demónio. Era um carro mesmo muito velho. E ela dizia sempre esta expressão: esta lata velha do demónio. Mas curiosamente na igreja, o que esta senhora dizia era: Senhor, obrigado pelo carro que me deste e me trouxe até aqui. Vemos uma senhora que dentro da igreja
agradece realmente a Deus por aquilo que lhe dá. Mas quando sai da igreja, é uma lata velha do demónio. E isto às vezes é um reflexo em que nós na igreja temos um tipo de linguagem, um tipo de atitude, e fora da igreja temos outro. Como é que está a nossa linguagem, a nossa comunicação? Nós encontramos aos Efésios que nenhuma palavra torpe saia da vossa boca, mas só a que for boa para promover a edificação. Será que aquilo que vais dizer são palavras que vão edificar a outra pessoa? Ou são palavras que em vez de trazer vitória, vão lhe trazer derrota? Em vez de trazer alegria, vão trazer tristeza? Onde vai existir crítica, onde vai existir julgamento. Nós vemos aquela passagem daquele que repara no argueiro, repara na pestana que está no olho do irmão e não vê a trave que está no seu próprio olho. Existem pessoas que têm uma capacidade muito grande de ver o pequeno problema no irmão, mas não conseguem ver os seus grandes problemas. E é este o desafio, é que cada um de nós possa se olhar e verificar como é que está a minha vida, o que é que eu tenho que limpar, o que é que eu tenho que purificar. Não é dizer, olha Deus, limpa-me e eu continuo com a minha vida. É nós próprios nos purificarmos, é nós próprios rejeitarmos determinadas coisas deste mundo. Abandonarmos e declararmos, não. São escolhas que cada um de nós faz. Que tu esta semana possas ter um desafio de boca limpa. Só falar palavras que edificam. Se falhares, faz uma oração em voz alta. Tenta realmente aperceber-te, estás ciente daquilo que tu dizes. Jesus condena a hipocrisia religiosa. Não olhes tanto para os erros dos outros. Olha para os teus próprios erros. Julgar os outros com dureza endurece também o teu coração, cria divisão, orgulho espiritual, cega-te para o teu próprio pecado. Que possas praticar a humildade, lembrando-te que fostes salvo pela graça de Deus, não pelas tuas obras. Que possas ajudar o próximo com misericórdia. Houve uma vez um homem que disse, eu não vou à igreja que está cheio de hipócritas. E então responderam, então vem, ainda cabe mais um. É esta capacidade que nós temos de que como igreja sermos um hospital espiritual, onde nós nos devemos ajudar uns aos outros. Devemos procurar realmente o facto de sermos curados para diversos problemas que temos na nossa vida. E devemos ajudar os nossos irmãos em amor. O apóstolo Paulo aos Filipenses diz, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. Durante esta semana, faz um desafio de não criticares ninguém. Em vez disso, elogia e ora por essa pessoa. No livro aos Hebreus nós vemos uma passagem que nos fala de uma forma muito resumida sobre a santificação. Diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se tu queres ter uma experiência com Deus, se tu queres que Ele realize, opere realmente na tua vida, santifica-te. Enquanto tu não te santificares,
há uma coisa que ele, sendo 3 vezes santo, não pode compactuar. É com o pecado. Limpa-te, santifica-te, aproxima-te mais de Deus e Ele se aproximará de ti. Cada um de nós possa sondar o seu coração, a sua vida. E não ouvir por ouvir, mas ouvir de uma forma prática e dizer: Senhor, eu me arrependo. Da mesma forma como aquelas pessoas, os efésios, pegaram em tudo realmente que tinham, queimaram, destruíram. E grandes coisas o Senhor fazia, que tu possas queimar também aquilo que está a incomodar na tua vida, para que o Senhor faça grandes coisas contigo. E desta maneira possas passar a uma prática. Não possa ser falado por falar e eu saio daqui feliz e continuo na mesma. Deixa que o Espírito Santo trabalhe. Trabalhe realmente na tua vida. E tu coloques em prática um desafio, alguma coisa. Não queiras fazer tudo ao mesmo tempo. Faz uma de cada vez. Coloca daqui para a frente um desafio. Eu daqui para a frente vou deixar de fazer isto. Vou queimar em nome de Jesus. O Senhor nos abençoe.